amigos, mais uma vez o professor César Bodão aqui para você, hoje para nós falarmos sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação da Câmara da Educação Básica, número 36/2001. Aula rapidinha, é só um parecer. Parecer normalmente é o que eles acham de determinada coisa. Então é um parecer sobre a educação básica. Tá? É um parecer sobre a educação básica, chama parecer número 36 de 2001. O que eles vão falar nesse parecer aqui? Tá? Eles vão dizer o seguinte: diretrizes curriculares para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, a educação de jovens e adultos, a educação indígena e a educação especial, a educação profissional e de nível técnico e a formação de professores de nível médio na formação na modalidade normal, que só existe em alguns lugares essa educação em nível médio, tá? Hoje em dia, a LDB, ela limita a atuação desses profissionais na educação de esse de criança. Precisa ter, mesmo na maioria dos casos, pedagogia, tá? Então, essa diretriz aqui, esse parecer vai falar sobre isso, ele vai falar das diretrizes, de qual ele vai dar um parecer sobre as diretrizes, vai dar uma opinião sobre as diretrizes da educação de Minas Gerais no seu aspecto total, todas as etapas de educação de Minas Gerais, tá bom? O que mais? Vamos lá. Orientação estabelecida por essas diretrizes no que se refere às responsabilidades dos diversos sistemas de ensino com atendimento escolar sob a ótica do direito implica, presta atenção, eles vão dizer que implica o respeito às diferenças e à política de igualdade, tratando a qualidade na educação escolar na perspectiva da inclusão. Então, primeira coisa, vai falar sobre a perspectiva da inclusão. Tá? Então esse parecer vai dizer assim, todas as etapas da educação básica, de nível médio e nível fundamental, elas devem ser percebidas e serem tratadas sob a ótica da igualdade, tá? E da qualidade na educação. Tá? Nessa mesma linha, o presente parecer, provocado pelo artigo 28 da LDB, propõe medidas de adequação da escola à vida do campo. Então, está falando todas as perspectivas devem ser tratadas do ponto de vista da igualdade e a gente vai falar, basicamente, nesse parecer sobre a vida do campo. Ora, se tudo deve ser trabalhado sobre a perspectiva da igualdade, no campo não pode ser diferente. Então, tudo que eu tiver trabalhando na cidade, eu também vou trabalhar na educação do campo. Tá? Tudo que eu puder trabalhar na cidade, eu também vou trabalhar no campo. Agora, com uma diferençazinha básica nesse negócio. Qual é a diferençazinha básica? A diferença básica está na perspectiva, na perspectiva de que o trabalho do campo, ele é um pouquinho diferenciado. No trabalho do campo, eu preciso pegar a base curricular comum, a Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, e colocar os elementos do campo, tá? Os elementos do trabalho no campo. Tá? Porque nós não podemos, não podemos deixar de lembrar que quando nós trabalhamos com a perspectiva de qualquer etapa da educação, de qualquer modalidade da educação, nós temos que aliar a base comum curricular com a base local, com a base mais, localizada da educação. Localizada, quando eu digo, da cultura da pessoa, da própria cultura local. Ora, se no campo eu tenho uma cultura que é específica do trabalho da lida diária, com as perspectivas da lavoura, dos animais, eu tenho que incluir isso no meu currículo. Tá? Então, quando fala assim, propõe medidas de adequação da escola à vida do campo. Ou seja, esse parecer, esse parecer vai falar sobre exatamente isso. Como que eu posso pegar a Base Nacional Comum, curricular, e adequar com as questões da vida no campo. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que as pessoas se propõem a fazerem isso, tá?
Bom, a educação do campo é tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. Então, aqui vai ser tratado nesse parecer o que é educação no campo. Quando a gente pensa o campo, a gente pensa ou na lavoura ou na criação de animais, de gado, no caso, né? Mas aqui vai deixar bem claro que não é só isso, tá? Não é só isso. Tem um significado que incorpora os espaços da floresta. Então, as pessoas que trabalham com, por exemplo, com o extrativismo, as pessoas que trabalham com o extrativismo também estão relacionadas às pessoas do campo, tá? Então, quando eu vou fazer uma educação de base comum curricular, de português, matemática, química, física, biologia, geografia e história, eu vou ter que incluir isso, os aspectos relacionados ao trabalho na floresta. Tá? Então, se eu sou extrativista, eu tenho que verificar e contar também quais as histórias relacionadas ao extrativismo com a história do Brasil, por exemplo. O que o extrativismo representa? O que representa a coleta em relação, por exemplo, aos impactos ambientais? Tá? Então, quando coloca isso, eu preciso fazer essa ligação entre a base nacional comum curricular e o que o cidadão trabalha no campo. Tá? Depois, da pecuária, aí nós estamos falando da criação de animais. Que conhecimentos relacionados à educação de animais eu vou precisar ou eu vou ter para poder colocar junto da base nacional comum curricular e trabalhar isso com os meus alunos, tá? Das minas, da mineração, tá certo? Então, por exemplo, o filho do garimpeiro, ele tem que saber mais do que ninguém que atividade que é desempenhada, como exercer essa atividade de maneira a representar o impacto, por exemplo, do ambiental bem pequeno em relação ao que vai ser extraído, porque sempre vai ter impacto ambiental, isso é sem dúvida, tá? Agora, quando os garimpos eles são desordenados, eles são colocados, as pessoas vão lá garimpar de maneira desordenada, vai acontecer impactos ambientais terríveis, tá? Vai acontecer impacto ambiental em função dos buracos que são feitos, do rio que vai sofrer com a ação do mercúrio, por exemplo. Tá? Então você vai infectar rio, e infectando o rio você infecta também a floresta, a água e os animais que estão nessa água, então fica inviável o consumo. Tá? Há um caso recente no Pará em que uma mineradora lançou metais pesados como o mercúrio na água e todas as pessoas que estavam lá, o índice de mercúrio no corpo dessas pessoas era gigantesco, tá? Então tudo isso aí. Da agricultura, obviamente que quando a gente fala de pecuária e agricultura são os dois eixos da vida no campo, a agricultura também, mas os ultrapassa ao acolher em si espaços pesqueiros, aí vem a questão da pesca. Então quando você está, hoje a atividade pesqueira é muito grande também na zona rural, por causa do confinamento de peixes, da criação em cativeiro de peixes, não só de peixes, mas também de outros animais, como jacaré, né? Eles criam jacaré ranários, né? Criam rã. Então, tudo isso aí vai estar nessa perspectiva aqui da criação. Tá? Caiçaras, que são pessoas que vão trabalhar também com extrativismo, ribeirinhos e extrativistas aqui, quando fala de floresta extrativista, tem uma ligação aí muito estreita, tá? Que mais? Vamos lá. Ó, o campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições de existência social e com as realizações da sociedade humana. Então o campo não é só o contrário da cidade, tá? Então ele está dizendo aqui, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação do ser humano com as próprias produções e as condições humanas. Ou seja, o aluno, nesse sentido, ele tem que entender que não é o campo e a cidade, mas é o campo e tudo que o campo representa para a vida das pessoas.
o cidadão deve entender isso. Quando ele passa a entender essas perspectivas do campo, ele tem muito mais condições de entender o significado e a importância das pessoas, primeiro, que vivem nessas redondezas e do aprendizado que se tem, que essas pessoas devem ter para poder viver melhor nessas localidades. Entendendo isso, ele vai ter uma consciência de que as pessoas do campo devem ser respeitadas, devem ser valorizadas e o campo é de extrema importância para o mundo, porque é no campo que se produzem os alimentos, tá? Também, não só na indústria. A indústria muitas vezes pega o que está no campo e industrializa. Se não tiver o campo, ela não tem como industrializar. Então, ter essa consciência é fundamental nesse sentido aqui, tá bom? O que mais? Alguns estudiosos consideram que a especificidade do campo constitui uma realidade provisória que tende a desaparecer em tempos próximos, face ao inexorável processo de urbanização que deverá homogeneizar o espaço nacional. Então isso aqui é uma preocupação, na verdade. Então quando você cria esta consciência no aluno, quando você traz esse assunto para que o aluno possa entender que qual primeiro a importância do campo? Se não tiver o campo, se não tiver os espaços de plantação, de criação de animais, a vida vai se tornar muito difícil. Então é um equilíbrio que deve haver entre tudo que se produz, que se faz no campo e a cidade. Se a cidade começar a crescer, se a cidade crescer e não deixar espaço para que as pessoas vivam no campo, vivam na floresta, vivam perto dos rios, se os rios acabarem, a vida vai se tornar muito difícil. E vai ser muito complicado a gente poder viver sem essas perspectivas aqui. Como é que a gente vai viver sem os produtos que a maioria vem do campo? Os animais que a gente come, né, que as pessoas comem aí diariamente nas refeições. Vai ser que todo mundo ser vegetariano, mas como é que vai ter vegetariano sem ter vegetal? Né? Então é muito importante. Então os estudiosos falam que nesse percurso aí de evolução da sociedade, evolução das cidades, daqui a um tempo nós não vamos ter mais campo, não vamos ter mais floresta, não vamos ter mais nada. E aí fica difícil, né? A adaptação vai ter que ser geral, tá certo? Bom, já os movimentos sociais do campo propugnam por algo que ainda não teve lugar em seu estado pleno, porque perfeito no nível das suas aspirações. Propõe mudanças na ordem vigente, tornando visíveis, por meio das reivindicações do cotidiano, a crítica ao instituído e ao horizonte da educação escolar inclusiva. Por quê? Então, se por um lado os cientistas falam que vai ser difícil você ter no futuro o campo, as questões regionais, as florestas, porque a organização urbana ela vai tomando esses espaços e fazendo cidades. Por outro lado, as pessoas que vivem no campo, elas pensam de maneira diferente. Elas querem que todas as perspectivas que eles utilizam no campo estejam na escola, sejam entendidas. Por quê? Só assim você vai ter uma perspectiva inclusiva. Então, incluir nesse sentido é você buscar perspectivas de colocar as pessoas, o seu modo de vida do campo, para que todo mundo aprenda. Ou, no caso aqui da educação do campo, para que as pessoas do campo entendam e possam compreender essa situação. Porque, às vezes, é o seguinte, a própria pessoa que mora na zona rural, ela não tem muita consciência disso. Claro que ela tem isso colocado na sua memória, no seu subconsciente. Por exemplo, sujar todo o rio do qual eu sobrevivo, que eu tiro o meu alimento, é ruim. Eu não vou fazer isso, tá? Diferente de uma indústria. Uma indústria que quer ganhar dinheiro, ela vai, se tiver que despejar todos os detritos dentro do rio que sobram da sua atividade econômica, ela vai fazer. Isso já é provado, isso aconteceu nos rios de São Paulo, acontece nos rios das grandes cidades, ela não está nem aí. Mas o cidadão que depende diretamente daquilo, está em contato cotidianamente com aquilo, ele vai ter uma ideia de preservação já no seu subconsciente. O que se propõe com esta proposta aqui,
com esse parecer, é que essas ideias sejam colocadas na escola, para que sejam debatidas na escola, para que a pessoa possa entender isso já quando estiver na escola. Tenha isso claramente estabelecido, para que ela conscientemente possa realizar as ações pensando nisso, tá? Bom, o que mais? Assim sendo, entende a Câmara da Educação Básica que o presente parecer, que esse parecer, além de efetivar o que prescrito no texto da lei, né, de preservação, atende demandas da sociedade, oferecendo subsídios ao desenvolvimento de propostas pedagógicas que contemplem a mencionada diversidade em todas as suas dimensões. Então, basicamente, o que vai dizer este parecer? Este parecer vai dizer o seguinte: olha, nós temos que pegar o texto da lei e implementá-lo nas escolas de maneira efetiva. Efetivamente colocar nas escolas isso. Colocar isso para os alunos. Tá? Não basta, porque nós já temos leis bem sólidas sobre isso. Agora, se você não colocar isso como proposta na escola, não funciona. Então, basicamente, esse parecer, ele vai propor que a educação no campo seja discutida na escola, principalmente nas escolas rurais, principalmente nas escolas que abranjam aquelas áreas, aquelas atividades econômicas que nós falamos, a pecuária, o extrativismo, né, a piscicultura, a mineração. Isso tem que ser colocado para que seja discutida a questão do impacto ambiental, da produção das cidades, porque todas as vezes que você produz um aglomerado de pessoas, você corre o risco de naquele aglomerado surgir um ambiente urbano, um ambiente de cidade. Isso aconteceu em várias cidades do Brasil, tá? Vai lá no próprio Minas Gerais, no Mato Grosso é muito próprio, muito forte. Cidades que eram garimpos e viraram, locais onde eram garimpos e viraram cidades, isso tem muito no Brasil, tá? Pega cidades de Minas Gerais que se formaram, tá? Em função da atividade mineral. Isso não é só da atividade mineral, também acontece com a agropecuária. Tá? Então, localidades onde as pessoas se aglomeraram, começaram a formar um comércio, construíram uma casa aqui, uma casa ali, aquilo virou um povoado, virou uma gleba, depois virou um distrito, depois, por fim, virou um município. Tá? Então, acontece muito, isso tem que ser discutido, essas perspectivas devem ser discutidas na escola e colocadas como princípio, tá? Para que as crianças possam aprender. Beleza? Bom, o campo hoje não é sinônimo de agricultura ou de pecuária. Presta atenção, a gente já viu lá atrás. Ele não é sinônimo de agricultura e pecuária só. Tem a piscicultura, tem o extrativismo, tem a mineração. Tudo isso deve ser tratado. Há traços do mundo urbano que passam a ser incorporados no modo de vida rural. Vamos lá, vamos discutir isso aí. Que traço de vida urbana tem na zona rural? Antigamente, na zona rural, você não tinha nem energia. Era tudo na vela, no lampião, na lamparina. Tá? Mas com a chegada, com a democratização da luz elétrica, a luz elétrica hoje chega tá? Então você não tinha televisão, hoje você tem televisão. Tá? Você não tinha, por exemplo, fogão a gás, geladeira, hoje você tem. Você não tinha computador, hoje se tem. Aliás, as máquinas começam a entrar na perspectiva do campo. E as máquinas computadorizadas. Então, ter computador, ter acesso à internet no campo, ter acesso à telefonia. Primeiro a telefonia fixa, depois a telefonia móvel, tá? E ter acesso a informações gerais através de televisões a cabos, de antenas parabólicas, tudo isso está sendo incorporado, tá? Está sendo colocado no campo. Então passa a ser incorporado no modo de vida, assim como há traços do mundo contemporâneo, camponês que resgatam valores sufocados pelo tipo de urbanização vigente, tá? E aí, você quer manter a cultura, você faz manifestações culturais que antigamente ocorriam. Quando há festivais de comida, festivais de dança, de música, da própria música rural, tendo como preservação a cultura. Por exemplo, o catira, a folia de reis,
né? Que são culturas que se perpetuam aí, principalmente na área rural, para que não se esqueça da história. O homem tem muito disso, tá? Bom, o que mais? Como se verifica, a nitidez das fronteiras utiliza critérios que escapam à lógica de um funcionamento e de uma reprodução exclusivos, conformando uma relação que integra e aproxima espaços sociais diversos. Vocês entenderam qual que é a lógica deste parecer? A lógica desse parecer é dizer o seguinte, ó, não existe uma cultura separada do campo e da cidade, tá? Embora há estudos que comprovem que o campo vai acabar se continuarem a perpetuar esse sistema de urbanização que nós temos, hoje em dia há culturas diferentes. Qual que é a nossa proposta? Qual que é a proposta do parecer? A proposta do parecer é fazer com que estas culturas, essas perspectivas culturais, elas não se percam, cada uma tem consciência de que existe uma independente da outra, que elas não são exclusivas, né? Elas não são exclusivas, elas não se excluem, elas não são próprias uma da outra, uma está imbricada na outra, uma necessita da outra e precisa sobreviver para que o homem sobreviva. Por quê? Porque nós precisamos do campo, nós precisamos da madeira, nós precisamos do peixe, nós precisamos da carne da vaca, nós precisamos do leite, nós precisamos dos elementos da agricultura, tá? E nós precisamos das pedras preciosas, nós precisamos disso. Então é necessário que haja esse compartilhamento de coisas, essa união entre campo e zona urbana, zona rural e zona urbana, campo e cidade, tá? Para que a gente possa sobreviver de maneira equilibrada, senão o que vai acontecer é o caos e isso é muito ruim, tá? Olha lá, esse é um princípio que apoia, no caso do disciplinamento da aplicação dos recursos destinados ao financiamento do ensino fundamental, o disposto na Lei 9424 de 96. Aliás, não é 9424, desculpa, é 9394, tá? Que regulamenta a Fundef, que estabelece a diferenciação de custos por aluno, reafirmando a especificidade do atendimento escolar no campo, tá? Então, o Fundef é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, tá? Então, esse Fundef aí, o que ele está dizendo aqui? Que esse princípio da equidade ele deve ser aplicado para que os recursos do Fundef também sejam colocados de maneira igualitária, de maneira igual para o campo e para a cidade, tá? Bom, trata-se, portanto, de um esforço para indicar nas condições de financiamento do ensino fundamental a possibilidade de alterar a qualidade das relações entre rural e urbano, contemplando-se a diversidade, sem consagrar a relação entre um espaço dominante, urbano, e a periferia dominada, o rural, tá? Então, o que ele está falando assim, ó, Fundef existe, então ele tem que ser igualitário. Ele tem que ir tanto para o rural quanto para o urbano de maneira igualitária, para que não haja essa diferenciação. O rural é menos importante do que o espaço urbano, tá? Então, quando falamos disso, a ideia desse parecer é tratar o campo e a cidade de maneira igualitária, tá bom? Torna-se importante explicitar a necessidade de um maior aporte de recursos para prover as condições necessárias ao funcionamento das escolas no campo, tendo em vista, por exemplo, a menor densidade populacional e a relação professor-aluno, tá? Então, explicitar a necessidade de maior aporte de recursos para prover as condições necessárias ao funcionamento das escolas do campo, tá? Então tem que ter um aporte menor. E ainda fala, um aporte melhor de recursos, porque o campo tem menos gente, mas precisa de mais recursos, tem menos gente, tá? Então há locais nas escolas do campo em que professores trabalham com vários alunos de várias disciplinas e de vários anos, tudo junto, de idades diferentes. São chamadas escolas multisseriadas. Então, se você tem uma condição melhor para dar para o professor, de formar professor, de mandar professor para o campo, de fazer mais escolas, isso é muito importante, isso deve ser feito. Isso garante a equidade e a qualidade, tá bom? Então, para terminar, eles vão dizer o seguinte, esse parecer tem a marca da provisoriedade,
sobra muita coisa para fazer. Seus vazios serão preenchidos, sobretudo, pelos significados gerados no esforço de adequação das diretrizes aos diversos rurais e a sua abertura. Sabe-se na prática, será conferida pela capacidade dos diversos sistemas de ensino universalizarem seu atendimento escolar, que emancipe a população e, ao mesmo tempo, libere o país para um futuro solidário e a vida democrática. Então, ele está falando assim, ó, esse parecer ele é provisório ainda. Tá? Ele é apenas o pontapé inicial para que a gente possa ter essa equidade e essa igualdade no tratamento da educação da cidade, da educação no campo. Tá? Então, em linhas gerais, esse parecer vai trabalhar, e é isso que você tem que ter como ideia, vai trabalhar a questão do campo, ele vai falar da importância do campo e que se nós não tivermos uma atenção especial para o campo, ele vai acabar. E em ele acabando, nós vamos ter problemas de sobrevivência, porque o homem depende do campo para sobreviver. Tá bom? Então esse foi o parecer, a relação desse parecer com a educação é uma coisa muito simples, muito tranquila, que você tem que pegar a ideia geral para poder estudar quando caírem as questões lá do seu concurso. Tá bom? É isso por hoje. Um abraço e até a próxima. Clique like.